Mais uma questão, integral por substituição simples. Agora nós vemos uma questão também bastante peculiar. Olha só. A última questão a gente viu que era um arco, né? De uma integral de um arco, só que escondida. Aqui você consegue perceber que não tem como ser um arco. Não temos raízes, e muito menos incógnitas subtraídas ou somadas a raízes. E não temos apenas uma função qualquer, temos aqui uma função bem clara de ser uma função de segundo grau. Mas no formato que está aqui, o que você poderia substituir para poder efetuar essa integração? Não tem como. Você não tem saída. Mas você pode reescrever a integral de uma forma diferente. Então, tanto o vídeo anterior como esse vídeo agora, a gente consegue perceber que nós estamos reescrevendo as integrais de uma forma diferente, só para assim a gente poder efetuar a integração. Então, tem essa saída? Tem essa saída. Além de você só pensar em ter que fazer substituições, você tem que analisar se você consegue reescrevê-la de uma forma diferente para facilitar a integração. Isso é muito difícil de acontecer, mas são aquelas questões que elevam um pouco mais o nível, que talvez pode vir na sua prova, seja no vestibular, seja nas provas da faculdade, nos concursos públicos, tá bom? Mas vamos lá. O que eu poderia fazer para melhorar a cara disso? Eu poderia, talvez não, eu poderia escrever isso daqui de uma forma diferente. Mas como que eu posso escrever uma equação do segundo grau de uma forma diferente? Lembra lá das raízes, né? Você lembra das raízes? Então, aqui eu poderia escrever como um produto entre as duas raízes. Que interessante, não? Você tem isso, só que isso é muito rebuscado e nós sabemos que quando nós estamos diante de coisas dificultosas, difíceis como essas aqui, nós vamos procurar um método mais simples. Tem uma coisa que é necessário você decorar, isso que é necessário, que você deveria ter aprendido na educação básica, que é o seguinte, ó. Imagina lá o que a gente sempre consegue ver, como se escreve as raízes de uma função, né? Você tem lá que geralmente ela pode ser x menos 2 ao quadrado, se for raízes iguais, né? X menos 2 ao quadrado. Eu te pergunto, como eu faria para responder isso daqui? Eu vou colocar genérico, vou colocar isso aqui um A. X menos A ao quadrado. Como que eu poderia calcular isso daqui? Primeiro que isso daqui é x menos A vezes x menos A. Ok? Faço o chuveirinho entre eles e eu chego numa resposta. Mas como fazer isso mais rápido? Veja bem o que eu vou fazer. Você pode colocar essa frase na sua cabeça, que vai te facilitar muito na hora de reescrever isso de uma forma diferente ou se deparar com situações como essa, que é matemática básica, que a gente está tentando acelerar aqui no processo. Esse cara aqui, você pode decorar assim, ó. Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Né? O segundo ele é negativo. Por que mais ou menos? Porque vai depender do sinal que está aqui. Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui for mais, aqui é mais. Vamos ver na nossa situação? Né? Vou colocar assim como uma regrinha aqui. E aqui eu vou colocar como que ficaria isso. X menos A ao quadrado. Quadrado do primeiro, que no caso é x ao quadrado. No caso é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Qual que é o segundo ao quadrado? A ao quadrado. Vocês podem até pensar assim, não precisa levar o sinal? Não, porque você sempre vai elevar ao quadrado. Então, independe de sinal, ele sempre vai estar somado, sempre vai estar positivo. Então, o quadrado do primeiro, mais ou menos depende do que está aqui, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. No caso, o segundo aqui é um A, né? Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Como que eu poderia pensar essa técnica para resolver isso? Como assim? Percebe que são coisas semelhantes? Olha lá. Tem um quadrado,
ter uma soma, uma subtração igual lá. Tem uma incógnita e duas constantes aqui, tá vendo? Lembrando que esse A aqui poderia ser qualquer número, tá? Pode ser qualquer número. Aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um número. Então, peraí. Então, isso daqui eu poderia escrever de uma forma diferente? Sim. Esse cara aqui, isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse... Vou colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui é isso. Isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse assim, peraí. Tem o quadrado de o primeiro que está na cara, que é y. Tem o menos. 2 vezes o primeiro, que a gente já sabe que é o y. Vezes o segundo, que é o cara que nós não sabemos quem é. Então, vou chamar de A. Mais o segundo ao quadrado, que é o cara que a gente está chamando de A. Ok? Porque isso daqui eu estou tentando escrever como y menos alguma coisa. Essa coisa é o A. Né? Esse cara ao quadrado. Quem é esse A? Ele está aqui. Você pode ver, ó, y é igual a y quadrado, ok. Menos 4y é igual a menos y vezes A. Espera aí. Então, menos 4y é igual a menos 2y vezes A. O y cancela, cancela. Menos com menos é mais. 4 é igual a 2 vezes A. Quem que é o A? Cara, A é igual. 4 dividido por 2 é 2. Opa, o A é 2? O A é 2. Vamos tirar a prova? Vamos ver então? A ao quadrado é igual a 4, viu? Esse cara aqui tem que ser igual a esse, e esse cara tem que ser igual a esse. Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a 4. Lógico, A é igual a 2. Beleza, tá batido. Então, o que é o A? Y menos 2 ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso? Sim, são duas coisas iguais. Olha só, então essa minha integral eu poderia escrevê-la assim. dy dividido por... O que é esse cara aqui? Y menos 2. Y menos 2 ao quadrado. Pasmem, menos 2 é raiz para esse cara. São duas raízes iguais. Menos 2 é a raiz para esse cara. Se eu colocasse menos 2 aqui, ficaria 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos mais. 8. 4 eu tiro o 8, fica menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Viu? Menos 2 é uma raiz dessa função. Então, essa é uma forma de escrever as raízes também diferente. Tá bom? Mas esse passo aqui, se você conseguiu decorar isso bem e fazer essa analogia, conseguir entender essa analogia, você consegue completar quadrados em praticamente tudo. Isso que nós estamos fazendo é o retorno do completar quadrados, tá? A gente está voltando para as origens, né? Que essa função de segundo grau saiu de dentro disso. Ok? E agora, o que eu faço? Muito simples, ora. Tá vendo esse cara aqui? Chama esse cara de U. Lembra? Tem uma constante dividida por uma função que está somada ou subtraída e está elevada a um expoente. Então, esse cara aqui eu posso chamar de U. Então, U é igual a y menos 2. Deriva de um lado é du, deriva do outro é dy. du é igual a dy. Então, é muito simples. Então, essa integral vai se resumir a isso aqui, ó. Integral. Quem que é dy? Cara, dy é du. De du sobre. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é u ao quadrado. Agora, o que a gente sempre faz? Eu posso elevar esse cara para cima. Então, vai ficar integral de u elevado a menos 2, porque eu tirei ele do denominador e foi para o numerador. Quando eu faço isso, ele fica negativo. Vezes dy. Soma 1, subtrai. Soma 1, divide pelo resultado. Menos 2 mais 1. Esse cara aqui é quanto? Menos 1. Ok? E faça a divisão por esse resultado. Então, uma integral soma fica u elevado a menos 1 sobre menos 1. O que eu poderia escrever isso aqui? Eu poderia colocar que era menos 1 dividido por u. Certo? E o que é u? Menos 1 sobre o u é 1 menos 2. Não é isso? A gente não chama ele de u? 1 menos 2? Então, 1 menos 2 mais c.